Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma noite, que possamos nessa noite receber o auxílio necessário dentro do merecimento de cada um. E a partir do momento que a gente adentramos a porta, a gente já começa a receber os tratamentos da espiritualidade. E a gente traz um texto do Emmanuel, que é o texto de tratamento, perfeitamente compreensível, que você atravesse crises de imperfeições e sofra contratempos, que repouse em complicados enganos e acorde em vasto círculo de provas, que experimente influências obsessivas e padeça disso as consequências, que lute com atenção, sendo igualmente, muitas vezes, um campo de problema para os outros, que sinta cansaço e desilusões a lhe agravarem as sensações de fadiga, que você reconheça os próprios erros, mantendo difícil resistência para não cair neles novamente. Mas tudo isso é compreensível, porque somos ainda criaturas humanas, muito longe ainda do clima dos anjos. O que não se entende, porém, é que você, por isso, deixe de trabalhar na oficina do bem. Porque o trabalho na oficina do bem é o único meio que conseguirmos o tratamento necessário a fim de seguirmos adiante nos caminhos da elevação. Quem vai fazer a explanação do Evangelho para nós hoje, nossa irmã Cacilda. Seja bem-vindo. Boa noite. Antes de iniciar a palestra, eu vou convidar vocês a fazer uma oração junto comigo. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar fundo, relaxando nossa mente, esvaziando nossa mente. Vamos orar a Deus e a Jesus, que iniciemos nessa noite com toda a proteção e amparo necessário a nós, nossas famílias. Que Maria Santíssima nos cubra com seu manto sagrado, nos ofertando a paz, a saúde, o amor, a gratidão, a empatia, a benevolência a nós e ao nosso próximo. Que o nosso anjo guardião nos guarde, nos governe e ilumine sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos também os que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Então, na noite de hoje, eu vou trazer um dos mandamentos, eu vou dar um destaque a ele, mas para isso eu vou apresentar para vocês. Então, para conhecimento de todos, que eu irei falar um deles, os mesmos que todos eles estão conectados, os 10, né? Esses mandamentos a gente tem nos livros, na Bíblia, até mesmo no nosso Evangelho, bem no início dele, na parte de Moisés. Talvez com algumas palavras diferentes, mas todas com o mesmo intuito, né, com o mesmo significado. Então, quando você abre no capítulo 1 do Evangelho, ele é apresentado estes 10 mandamentos que eu destaquei aqui para vocês. Então, vamos relembrar alguns. O primeiro mandamento. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Nessa parte aí fala, de uma forma breve, que é amar Deus sobre todas as coisas, né? E não as coisas superficiais que nos abordam todos os dias. Não pronunciareis em vão o nome do vosso Senhor,
Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado, então, a santificação do sábado. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de que viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometeis adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiçais a casa do vosso próximo, nem o servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer coisa que lhes pertençam. Então, são 10 coisinhas básicas que é muito difícil de ser cumprida. Eu só vou destacar aqui o 10 rapidinho, porque muitas das vezes a gente ouve, eu queria muito ter a vida do outro. Só que a gente nem sabe o que se passa com o outro, a gente está desejando, né, o que o outro tem. E quando a gente deseja as coisas do outro sem ser de forma inspirativa, mas por ambição, a gente tem que saber que o outro também carrega um fardo com ele. A mesma coisa acontece com a gente. E quando a gente deseja ter o que o outro tem, a gente acaba também esquecendo dessa parte, que a gente também vai querer carregar os problemas dele. Aí já não pode ser tão legal assim, né? Só que o que eu vou destacar aqui para vocês é a parte do honrai a vosso pai e a vossa mãe, que está no capítulo 14. Dentro desse capítulo 14 está destacada a piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, parentesco corporal e parentesco espiritual, instruções do Espírito, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, abordam esses 4 subtítulos, e a gente vai passar só por alguns, não são todos, né, porque não dá tempo. Então, de forma bem breve mesmo, eu vou trazer alguns para vocês. Então, quando nós falamos de mãe e pai, cada um aqui vai ter um sentimento diferente, porque são as primeiras pessoas no plano terrestre, né, no plano material, que nós temos contato. E é quem Deus confiou para cuidar de um outro ser humano aqui na Terra, né? Então, feito assim, a sua missão como pais é uma missão bonita, né? Mas sabemos que nem todos seguem essa missão. Mas a gente não vai entrar nessa parte para não fazer julgações. Mas a gente vai tentar entender um pouco mais sobre esse mandamento e refletirmos diante do que nos é colocado e apresentado no Evangelho. Então, se não amamos nossos pais, como que a gente pode amar o outro? Se esse outro que Deus colocou para aprendermos são os pais, então, nesse mesmo instante, o meu outro é o meu próximo. Então, dizem que as pessoas mais difíceis, né, as pessoas costumam dizer que as pessoas mais difíceis de conviverem é em casa, está dentro de casa. E, ao mesmo tempo, é o amor mais puro e singelo que a gente tem também. Pode parecer um pouco confuso, mas é verdade. Ainda mais quando somos mais jovens, mais novos, assim, a gente quer se vestir de um jeito, quer sair, quer chegar tarde, e os nossos pais não querem deixar, né? Mas aí a gente vai ficando mais velho, vai entendendo. Depois a gente torce para que a gente nem saia de casa mesmo, porque a gente fica no conforto de casa, que é melhor. Mas então, no mandamento, honrai vosso pai e a vossa mãe é uma consequência de lei geral, de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, que é o da piedade filial. Então, honrai aí é no sentido de respeito, atenção, tudo que a caridade manda com o próximo. É assistir, auxiliar na necessidade, na velhice, no cuidado. Tudo que nós recebemos deles quando éramos crianças, adolescentes da nossa infância. Então, a gente tem que deixar esse orgulho de lado e ter paciência com eles também. Então, alguns pais... É certo que menosprezam seus deveres e não para com os filhos, e que deviam ser, mas cabe a Deus puni-los e não seus filhos.
Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de vivermos longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, por exemplo, quando eu destaco aí ter paciência também, tem gente que reclama de ficar na fila do banco, tá lá testando a paciência, mas quando a mãe ou o pai pede para pegar alguma coisa e você não acha, e ele fala que está lá e você teima falando que não está, você também testa a sua paciência ali. Então, a gente fica, como que pode, né? E teve uma vez que eu vim aqui na Casa Espírita assistir uma palestra e um palestrante me ensinou sobre essa parte da paciência. Quando a gente vê que vai perder a paciência ou vai responder o outro da forma que a gente não deveria, bebe um copo com água, porque aí limpa, acalma e até lá você já esqueceu o que você tinha que falar. E realmente é bem melhor se fizer dessa forma, né? Então, um outro ponto que eu destaquei é que os laços do sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele não fez, senão lhe forneceu envoltório corpóreo. Cumprido-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, só voltando também na parte da punição, não cabe os seus filhos também punirem seus pais, por quê? Quando esses pais, ao invés de amar e cuidar, faz uso de desprezo para o seu filho, porque quando Deus lhe confia algo e você vai lá e não se importa com isso, no momento certo, cabe a ele lembrar e mostrar isso. Depois, se vai arrepender, vale a mesma coisa para os próprios filhos também. Agir de um jeito e nas suas atitudes diante dos pais, Deus lhe concebeu e você passa por cima do que é proposto. Então, esses laços de sangue não estabelecem necessariamente esse vínculo entre os espíritos. Por quê? Às vezes nós viemos em busca do nosso próprio melhoramento com aquela nossa família. Que antes da nossa vida atual, a gente pode ter sido inimigo ou não ter um convívio bem, né? E agora nós temos essa oportunidade de melhorar com esse nosso próximo. Porque nós não regredimos quanto espírito. Porque o espírito, com base nas aprendizagens em outras vidas, ele não anda para trás, né? Ele não para, mas ele anda para frente. Nós progredimos como seres humanos. Nosso espírito progride, com base nas nossas evoluções também, que nos é permitida. Então, o verdadeiro laços de família não são consanguinidade, e sim os da empatia e da comunhão de pensamentos, os quais unem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, os espíritos que se encarnam em uma mesma família, ou próximos como parentes, nós costumamos chamarmos de espíritos simpáticos, ou unidos por relacionamentos anteriores também, durante vidas antepassadas, ou que estão para se servir à prova de outros. Às vezes, você até se dá bem com seu amigo, ou com seu irmão, e com seu irmão não. Então, é nesse momento, você tem uma coisa ali para parar e pensar um pouco, refletir, para entender, aprender a perdoar, aprender juntos, né, uma forma de melhorar. E uma coisa que também se destaca do Evangelho que traz que há pois, duas espécies de famílias. Mas como assim? Nós chamamos de laços espirituais e corporais. Então, eu dividi entre família 1 e 2 aqui para ficar mais fácil de entender. A família 1, a família pelos laços espirituais, são duráveis, fortalecem, perpetuam no mundo dos espíritos através
das diversas migrações de alma. As famílias pelos laços corporais, a corpórea, já é vista como frágeis com a matéria, se extinguem com o tempo, né, entre outros. Então, nessa parte, lá na parte de quem é minha mãe e quem são meus irmãos, do capítulo 14, que eu destaquei aqui, foi que Jesus quis tornar mais compreensível para os seus discípulos, dizendo: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, é isso que ele quis passar para eles quando se foi perguntado. A ingratidão é fruto dos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta um caráter mais odioso. Então, nessa parte aqui, que eu quis destacar, aí é uma coisa para a gente refletir, que é bem delicado, porque seria a nossa índole, nosso caráter. Porque quando o Espírito, ele deixa a terra e ele leva consigo paixões, virtudes, amores, ódio, seja o que ele pegou como aprendizado e vivência, e entender que ele necessita de uma ajuda, que ele necessita de uma outra oportunidade, depois de tudo que é necessário para a sua reencarnação, ele volta e ele tem que aprender o que é o perdão, seja como filho ou como pai, né? Ou seja com seus filhos ou seus pais. Então, é nesse momento que a gente tem que olhar para a nossa família, olhar para a sua família, olhar para dentro de si mesmo, começar a ver o outro com mais amor, com mais empatia, se permitir a perdoar e ser perdoado também. E, acima de tudo, independente de como é sua família, de como é sua convivência com seus pais, é amar na ingenuidade e não na obsessão. Não de forma odiosa, mas aquele amor genuíno mesmo. Então, é um recadinho, é uma palestra breve, mas muito obrigada.